Graça e paz, meus queridos. Louvado seja o nosso Deus pela existência das igrejas que pregam o Evangelho com ousadia, de maneira genuína. Hoje é o Dia da Consciência Cristã. Isso é maravilhoso. Nós fazemos parte dos cristãos que são verdadeiramente os seguidores de Cristo. E nessa oportunidade eu quero falar da esperança que está tão somente na pessoa de Cristo. A esperança que o apóstolo Paulo anunciava para os gentios, a esperança que o apóstolo Paulo pregava com tanto vigor, com tanta determinação, com tanta força. E nós aprendemos bastante com ele, percebemos que ele ficava exausto, cansado, como diz no texto, afadigado, mas em nenhum momento ele desistia de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero ler Colossenses, capítulo 1, o versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa esperança nós temos que continuar falando, não podemos nos calar, porque é a mensagem do Evangelho. E todos nós conhecemos a expressão maravilhosa de Jesus quando conversava com Nicodemos. E ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava tão somente ali deixando claro para Nicodemos que a esperança para a vida dele era Cristo, não era a sua religiosidade, de forma nenhuma, porque ele chega lá com algumas dúvidas e Jesus esclarece de maneira completa. E o apóstolo Paulo segue esse itinerário, o seu itinerário, o seu roteiro, levando Cristo aos gentios. E o interessante é que Paulo era contra a esperança, trabalhava para destruir a esperança. Depois ele se transforma naquele homem que leva a esperança para o povo. Ele era um perseguidor da igreja e passa a ser um plantador de igrejas. Ele era um homem totalmente contra o Evangelho, contra Jesus Cristo. Mas no versículo 24 de Colossenses capítulo 1, ele diz assim, algo maravilhoso, nós podemos ver uma mudança gloriosa na vida do apóstolo, quando ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele fazia a igreja sofrer, fazia a igreja, de alguma maneira, passar por momentos dolorosos. E a igreja estava aflita com o apóstolo Paulo perseguindo ela. Mas aquele homem que afligia a igreja, agora está aflito por causa do Evangelho. Aquele homem que fazia o povo sofrer, agora ele se alegra na própria aflição. Ele mesmo sentiu na pele aquilo que a igreja sentia quando ele a perseguia. E o mais interessante é que ele diz aqui bem claro que na sua carne está sendo preenchida o que resta do sofrimento de Jesus Cristo. E ele tem esse amor diferenciado pela igreja, anunciando sempre Jesus Cristo como a única esperança. E eu quero dizer para você que a esperança para a sua vida é Cristo.
por mais que você tente encontrar uma nova esperança, por mais que você tente produzir uma esperança diferente, é tempo perdido. Porque Jesus Cristo é a única esperança. E Pedro disse que é a esperança viva. Enquanto as frustrações tentam matar as nossas expectativas, enquanto o medo tenta nos levar para um lugar escuro, para um lugar tenebroso, Jesus Cristo se apresenta como o alívio, como aquele que vence o medo, como aquele que te tira de um lago de lama, de um quarto escuro e te coloca tão somente à luz da sua palavra, à luz dele próprio. Foi que ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se o medo estiver sendo a tua companhia, Jesus Cristo substitui por sua presença. Se as aflições estiverem atrapalhando o teu sono, Jesus Cristo é o teu descanso. Se as agonias da vida estiver tirando o teu apetite, machucando você dessa forma, Jesus Cristo é o verdadeiro alimento para a sua alma. Ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo quer te dar tudo isso que você precisa, porque Ele é de fato aquilo que você almeja, aquilo que o teu coração anseia, que você não sabe o que é, que não se encontra nas coisas, que não se encontra no dinheiro, que não se encontra em muitos lugares. Jesus Cristo tem tudo isso para você. Você só precisa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Ele. Não tenha dúvida disso. Olhe para Jesus, que Ele resolve o teu problema. Eu sei que a vida nos machuca muito. A vida nos faz sofrer. Mas o apóstolo Paulo diz que se alegrava no seu sofrimento. E como é que se alegra no sofrimento? Jesus Cristo é capaz de nos dar alegria no momento de aflição. Você consegue ter alegria no momento dolorido, no momento de agonia? Talvez não, mas com Jesus você consegue. Porque é isso que a palavra de Deus diz, e a palavra não mente, a palavra não muda. Por mais que os homens não concordem com a palavra de Deus, ela não vai deixar de ser a palavra de Deus. Por mais que eles não concordem com a verdade, ela não vai deixar de ser a verdade. Ele diz aqui no versículo 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos. Parece sim uma contradição, parece sim uma coisa estranha. Como é que eu vou me regozijar? E olha que o regozijo, que vem lá do grego, o chairó, regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre. A alegria de Cristo, a alegria que Cristo nos proporciona, ela vence as agonias da vida, porque é uma alegria extrema, é algo assim, estrondoso, é algo que alaga. Ela também significa, na língua original, estar bem. Alegre, estar bem e ter sucesso. O sucesso da vida do homem é Cristo. Não vai estar no dinheiro que ele ganha, não vai estar no curso que ele fez, não vai estar na sua fama, mas vai estar tão somente na pessoa bendita de Cristo. Porque Jesus Cristo é tudo para todos nós. Por isso nós temos motivos para louvar a Deus, para se regozijar, para se esforçar. Sabe, meus amados,
para que possamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Podemos entender que a palavra do Senhor, ela nos alerta. O Evangelho é uma advertência, mas também é um ensino. O interessante aqui no versículo 28, do texto que nós lemos, Colossenses 1, ele diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Isso é magnífico, porque assim como o Evangelho nos alerta, ele nos avisa do perigo. O Evangelho é Cristo, Cristo é a palavra é a luz que clareia a nossa vida. O salmista já dizia: é lâmpada para os nossos pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu fico feliz em saber disso, que a palavra ela me avisa do perigo. A outra coisa que a palavra faz, ela ensina. E Jesus Cristo é mestre por excelência. Professor como Jesus nunca existiu. Ele é aquele que, quando ele falava, os corações ardiam. Mesmo menor de idade, quando ele falava, os doutores ficavam ali de boquiabertos, sem saber de onde vinha tanta coisa. Os doutores da lei, os fariseus, os sabichões da época diziam: de onde vem tanta sabedoria? Porque a palavra nos ensina, e eu e você, nós precisamos estar com os nossos corações escancarados para ouvir estas palavras, para aprender com essas palavras. Se o Evangelho ensina o que Mateus escreveu lá ao ouvido dos lábios de Jesus, nós temos que abraçar aquela ideia maravilhosa quando ele diz que aprendam de mim. Aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. O Evangelho nos ensina e nós temos que aprender com Jesus. Aprender, o apóstolo aqui vai dizer que todo homem, o aprendizado, o desejo é que todo homem esteja perfeito em Cristo. Perfeito, ele não está falando de perfeição. Ele está falando, assim, não é de ser perfeito, mas que o Evangelho nos leva ao amadurecimento. Que o Evangelho nos leva a entender, a conhecer o que é melhor para nós. Isso é maturidade. Isto é maturidade que o Evangelho nos faz conhecer. Nos deixa homens maduros, entendendo quem somos e o que queremos. O Evangelho tem esse poder magnífico de advertir do perigo. O Evangelho tem esse poder magnífico de avisar do perigo, de ensinar em toda a sabedoria, com a intenção de trazer para todos maturidade. Por isso nós precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Mas olhe também para dentro de você. Olhe para dentro de você e perceba o que está faltando. Cristo completa. Olhe para dentro de você e veja se a paz ela realmente é real em sua vida ou se é apenas um sonho. Se é um sonho, Cristo realiza. Mas quando olhar para dentro de você, olhe para Cristo. Olhe para Cristo e permita que Ele entre dentro do teu coração. Permita que Ele entre dentro do teu coração. Eu quero concluir esse momento dizendo o seguinte: é exatamente o que está escrito lá em Apocalipse 3:20.
Quando o Senhor falava para a igreja de Laodiceia, ele disse o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Essa expressão de Cristo Jesus demonstra que ele queria participar do melhor das famílias. E ele está dizendo para nós que ele quer participar dos melhores momentos com você. Por que isso? Porque no mundo antigo, bem naquela época lá que João, na ilha de Pátimo, teve aquela visão que escreve para a igreja de Laodiceia, naquela época as pessoas, elas acordavam, tomavam seu café ali, do jeito que desse certo, almoçava também da maneira que desse certo lá onde estavam, mas a ceia era essencial, era um momento especial. E Jesus diz: eu cearei contigo. Jesus quer participar dos momentos especiais na tua vida. E antes de participar dos momentos especiais, eu quero que você saiba que o amor que ele tem por você é um amor especial. E ele torna você uma pessoa especial. Na verdade, eu até acredito que você é uma pessoa especial para ele, porque foi por você que ele morreu. Mas você e eu, nós precisamos deixar Jesus participar dos momentos especiais em nossa vida. Cristo é a nossa esperança. Abra o coração para a esperança entrar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Acho que agora ficou melhor.